Salve, salve, meus amigos! Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos mais uma vez uma reflexão juntos sobre a palavra do Criador. Por isso, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Por isso, me acompanhe através da leitura do livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 12, onde encontra-se exatamente o seguinte registro: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Como assim? Corpo de Cristo? Estaríamos falando do corpo humano de Jesus? Não, meus amigos. Estamos falando da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Porém, quem pode tomar esse título sobre si? Quais as credenciais que evidenciam que tal pessoa seja de fato o corpo de Cristo aqui na Terra? Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Para você ser o corpo de Cristo, você precisa possuir a mente de Cristo. Neste caso, para você afirmar que você é a igreja do Deus vivo aqui na Terra, você precisa primeiro despertar do Espírito de Cristo na carne. Pois no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz: Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Repito, Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. O corpo sem a mente de Cristo não é a igreja. Repito, o corpo sem a mente de Cristo não é a igreja. Por isso, repito, livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Verdadeiramente falando, os apóstolos haviam se tornado a igreja do Deus vivo aqui na terra. Agora, se você não possui a mente de Cristo, você não faz parte da igreja de Deus. Simples assim. Por isto, disse Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Quem nasceu de novo passou pela transformação do novo ser. Neste caso, a mentalidade da carne foi removida e foi estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Somente através do despertar do Espírito de Cristo na carne é que você passará a se tornar parte da igreja de Deus. Em outras palavras, você não faz parte da igreja de Deus enquanto você não possuir a mente de Cristo, pois Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Um corpo sem a mente de Cristo não é Cristo. Você não ouviu mal. Se a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, podemos entender perfeitamente que após você possuir a mente de Cristo, você será o próprio Cristo desperto através da carne. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, com os profetas e com os apóstolos. Prova disto é que no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, diz: por isso declara o Senhor, eis que coloco em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Estamos falando de quem? Resposta é simples, do homem Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Jesus se tornou esta pedra que é Cristo. Quando? Aos 30 anos, saindo das águas lá no batismo, ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. A partir daquele momento, ele foi revestido da pessoa de Cristo. Ele foi revestido de poder. Por isso que somente depois dos 30 anos, o homem Jesus foi capaz de realizar milagres. Pois foi este Espírito de Cristo que estava realizando a obra do Pai através dele. Por isso que sem a mente de Cristo, você não pode se tornar igreja de Deus. Para você se tornar o corpo de Cristo, para você se tornar a igreja, você primeiro precisa despertar da sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Por isso disse Paulo no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4,
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando esta mente espiritual de Cristo se manifestar sobre a sua vida, a partir de então, você terá se tornado o próprio Cristo, pois o corpo e a cabeça constituem-se exatamente a igreja, que é Cristo. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, disse Jesus: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Assim como Jesus havia se tornado exatamente o Cristo, Pedro também. Pois, repito, livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, por isso declaro: ó Senhor, eis que coloco em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Ele estava falando de Jesus, que Jesus haveria de se tornar o Cristo, pois este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Mas veja bem, assim como o homem Jesus se tornou Cristo, Pedro também, o próprio Jesus afirmou: pois eu também te digo que tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada exatamente através da pessoa de Cristo, que desta vez era Pedro. E também, mais tarde, se tornou Paulo, pois através exatamente do Evangelho da Graça de Paulo, que é Cristo, é que a igreja foi edificada. Assim como consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, o Espírito Santo enviado dos céus. Assim como o homem Jesus foi revestido deste Espírito de Cristo e se tornou a pedra principal, os profetas já haviam se tornados. E agora Pedro havia se tornado exatamente este Cristo, esta pedra principal. Então, para você se tornar o corpo de Cristo, você precisa despertar da mente espiritual do Deus vivo. Pois o corpo, sem o Espírito, que é Cristo, não possui vida em si mesmo. Está dado o recado? Se você quer fazer parte da Igreja de Deus, desperte primeiro da sua verdadeira identidade espiritual, pois foi o Verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação.